Boa tarde, está no ar os Donos da Bola aqui na tela da Band. Você também nos acompanha pela internet no band.com.br/RS e está convocado para mandar o seu vídeo através do WhatsApp 992 24 1220. Depois de um longo período de descanso, de férias, Daniel Oliveira está de volta. Prazer te ver, Danielzinho. Como assim longo período de férias? Nossa, aqui do Donos da Bola. Não, Donos da Bola sim, mas nós tivemos aí na Rádio Bandeirantes. Um abraço para todo mundo aí, espero que o Natal tenha sido maravilhoso, como foi o meu, enfim, desejo que... o teu foi? Ainda desejo uma boa semana, né, e uma excelente virada de ano, já me antecipando aí, né? Do Ribeiro Neto também foi ótimo. Maravilhoso o Natal, ganhou um óculos novo, tá bonito esse celular Ribeiro Neto. Novo, óculos novo, tá com muito. Feliz Natal, Ribeiro. Tá bem. Agora é o momento que tu dá o teu destaque. Tem que dar um destaque, olha tá só. No ar, tá no ar o programa. Tá no ar, tá. Então tá. Oi, gente, tudo bem? Que saudades eu tava de vocês. Estou aqui para dizer as verdades. Esse é o destaque? Tá bom. Meu Deus. Marcelo Rospide é o nosso convidado hoje, Donos da Bola. Prazer te receber mais uma vez aqui, Rospide. Prazer, Felipe. Prazer todo meu estar de novo nessa bancada aqui. Vamos lá, então. Matheus Trindade, Central Band do Esporte, traga a informação, Matheus. Olha só, Felipe, tem jogador que disputou a final da Libertadores da América pelo Grêmio que vai renovar o seu contrato com o Tricolor. Falo do zagueiro Bressan. Isso mesmo, eu conversei com o Marcelo Lipatin, que é o empresário do atleta, hoje pela manhã, e confirmou que o Bressan vai renovar com o Grêmio por mais 2 temporadas, mais 2 anos de contrato. A assinatura vai acontecer agora no mês de janeiro, vai ser uma reunião marcada entre o empresário do atleta, o jogador e a direção gremista, aí para assinatura e mais 2 anos de contrato do Bressan com o Grêmio. O Grêmio que ainda negocia mais 3 permanências, mas estão difíceis pela questão salarial. Fernandinho é o principal deles, Cícero e também Jael ainda não tem permanência garantida no ano de 2018 do Grêmio, Felipe. Um rápido debate então sobre isso, sobre o zagueiro Bressan, né? Merece a renovação de contrato, pessoal? Bom, cara, eu tenho que dar crédito ao Renato, né? Se tem confiança no jogador, né? Parabéns ao Bressan. Ele fez uma boa final de Libertadores quando foi exigido, Daniel. Ele fez uma boa final, só que eu acho que é muito pouco para renovar. Se for esse o critério, convenhamos. Jael fica também. Mas eu acho que para o Bressan seria interessante sair. Ir para outro clube. Ir para outro clube, se reciclar. Não vai jogar, né? É um jogador de grupo. É um zagueiro para grupo. Tem clube que ele pode jogar aí, né? Você não chegou a trabalhar com ele, né, Rospide, com o Bressan? Não, eu acho que o Bressan, nas passagens que teve pelo Grêmio, mostrou uma certa evolução, né? De um jogador que a torcida tinha pouquíssima confiança, até o jogador que deu a sustentação agora no final da Libertadores, quando a equipe precisou. Mas, assim, penso que realmente não vai ter espaço na equipe principal e para ele, profissionalmente, de repente, seria melhor outro clube. O problema é a exigência, né? O Jeromel e o Kahneman estão muito acima da média. E aí não é culpa do Bressan, os dois são muito bons. A melhor dupla de zaga da América do Sul. Dificilmente tu vai conquistar espaço, a não ser que um tenha uma lesão e fique um longo tempo afastado, mas não tem como. E acho que para o Bressan realmente é bom jogar. Não sei até que ponto seria interessante ficar no banco. Daqui a pouco pega outro clube aí, sai um pouco desse ambiente, onde sempre tem uma interrogação, né? Tem lá suas vantagens. O Bressan é o cara que, independente de ter jogado bem, a próxima partida que ele entrar vai continuar ainda aquela dúvida do torcedor. Então, acho que para sair um pouco desse ambiente, para ele seria muito bom. É que fez bem para o Bressan fazer uma boa final de Libertadores, porque existe, de certa forma, até um ranço, né? O Bressan fez um bom jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, quando o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Quando ele tiver que jogar o próximo. Mas aí tomou o gol, e todos nós, inclusive, olhamos, será que não foi culpa do Bressan? E não foi culpa do Bressan. Então, já existe uma certa desconfiança em cima do jogador, né? Mas nós somos um jogador reserva, né? Mas uma hora ele vai entrar, né? Uma hora precisa dele. É um cartão amarelo, é uma lesão, é uma convocação daqui a pouco do Jeromel, do Kahneman. O Bressan é o primeiro da lista. Mas é impressionante, o Bressan, Ramiro, alguns jogadores crescem de produção com o Renato. É por isso que eu digo, o Renato tem crédito para apostar em quem ele tem confiança. É isso aí. Isso é verdade. E essa renovação do Renato aí, realmente eu acho que foi o passo principal para que o Grêmio possa aí continuar almejando títulos e continuar nessa ascendência aí que a equipe tem me demonstrado. É verdade. Vamos mudar de assunto, pessoal. Vamos falar sobre relíquias do futebol. Olha só. Eu fui visitar, estive conversando com o jornalista João Bosco Vaz, meu conterrâneo. É lá de Bagé, nosso bruxo. Tem um acervo de relíquias do futebol. Acompanhe só.
Quem não gostaria de ter em casa uma camisa histórica de um craque de futebol? Uma chuteira personalizada de um ex-jogador. São mais de 30 anos ao redor de um campo de futebol. Seja como jornalista esportivo, secretário de esportes ou como colecionador de itens esportivos, formando um museu. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais deste acervo de João Bosco Vaz. Vamos lá, João. Vamos lá, resgatar a história dos nossos grandes ídolos. Quase 400 itens, entre camisas e chuteiras, compõem este museu particular. Uma coleção que iniciou ainda na década de 70. 73. O Vicente, cara, que infelizmente faleceu, o Vicente... Ex-jogador do Grêmio, do Santos, Guarani. Jogava no Santos na época, né? Jogava no Santos na época, no Santos do Pelé, do Clodoaldo, do Carlos Alberto Torres, do Serras, do gol, né? Ele, cada vez que ia de férias a Bagé, levava algumas coisas para alguns amigos. E ele, quando jogava no Guarani, jogava futsal conosco lá, na Praça Esporte ainda, cara, antes do ginásio. E aí ele me levou, cara, de presente, em 73, uma camisa do Pelé autografada por todos os jogadores do Santos, cara. Era a única coisa que eu tinha. Aí eu fui fazer jornalismo em Pelotas, 4 anos lá. Certa feita voltei a Bagé e falei com a minha mãe, cadê aquela camisa, assim. Aí a minha mãe, eu vou te dar a camisa, mas tu vai ter uma surpresa. Ela me deu a camisa, a secretária que trabalhava lá em casa, lavou a camisa, achou que estava suja. Os autógrafos saíram todos, cara. Mas consegui branquear aquela camisa. Mas, obviamente, tem relíquias também de ídolos da dupla Grenal. E pode ter certeza, de onde vieram essas relíquias, existem muito mais. Esse casaco aqui, que é um modelito de 1983, olha aqui, 4 botões. Os jogadores do Grêmio viajaram de terno, como viajaram agora, só que agora eram ternos bem cortados. Esse é o modelito da época, aí, ó, com 4 botões, coisa e tal. E esse aqui foi usado pelo centroavante César. César que veio do América do Rio, mas ele estava jogando fora. E aí fez o segundo gol aqui contra o Peñarol. E o Grêmio foi campeão da Libertadores e aí foi a Tóquio para ser campeão mundial. E o César usou nessa viagem a Tóquio esse modelito aqui. Grande parceiro. E eu era repórter na época, setorista. Então tinha essa relação toda, fiquei com esse blazer aqui. Para o torcedor do Inter não ficar enciumado, então, agora uma peça, uma relíquia do título mundial do Internacional. As chuteiras de Fernandão. Como é que tu conseguiu isso aqui, Bosco? Não sei se me disse que levou 2 ou 3 pares para Tóquio. E aí ele me disse, olha, as chuteiras que eu joguei o jogo todo ficarão comigo, que deve estar com a família dele. Vou te dar esse par, aqui escrito Fernandão, coisa e tal. E se tiver um terceiro par, eu não sei aonde está. Ou se está no Inter, em qual lugar está. Na realidade, agora quando fez 11 anos da conquista, dia 17 de dezembro, postaram fotos, né, nas redes sociais e eu fui ver a foto para ver se era chuteira. Deu um close na chuteira. Abri a foto, era chuteira. Só que a chuteira que ele jogou estão com a família. E essa aqui que ele usou no treino lá, coisa e tal, estão aqui. Ó. Eu estou fazendo os vídeos, né, para a página Jornalista João Bosco Vaz. Bota no GC para mim aqui. Jornalista João Bosco Vaz. É uma página que toda semana eu boto um vídeo sobre as relíquias que eu juntei em 37 anos de jornalismo esportivo. E eu tenho também uma calçada da fama, cara. Tem mais de 100 placas de cimento com os pés do Filipão, do Parreira, do Júnior do Flamengo, do Zico, do Batista, de todos esses grandes ídolos e também dos nossos colegas de imprensa. Ribeiro Neto, vou te devolver a tua credencial, Ribeiro Neto. A Copa de 98, com ou sem cabelo? Tá com cabelo. E pode ter certeza, de onde vieram essas relíquias, existem muito mais. Legal, tá aí, João Bosco Vaz, obrigado por nos atender.
Vai te devolver a credencial, Copa de 98 na França. Foi um pedido na época, quando ele estava fazendo o Museu do Esporte, né? E ele pediu para alguns colegas alguma relíquia e tal. E eu dediquei, né? Porque eu dei importância ao que ele estava construindo, a minha credencial da Copa do Mundo da França de 1998. Como faz tempo isso, meu Deus do céu, né? E está lá no Museu do Esporte, lá essa credencial. E o Bosco, eu sou um pouco suspeito para falar, porque ele é um amigo de longa data, uma pessoa que eu respeito muito, né? É uma pessoa que eu acredito, né, no que ele faz. Ele é uma pessoa fantástica, então eu até sou suspeito para falar, né? Porque é um amigo e é um profissional que eu sou fã. Aquela camisa da seleção brasileira que a gente mostrou ali na matéria foi do Carpegiani na Copa de 78. Não, impossível. 74. 74, exatamente. 74. Aquelas três listras ali é 74. Eu não estou aqui para te corrigir. Obrigado, Neto. Obrigado. 74. O Bosco, aliás, é um cara que trabalha muito poderia ser 78. Foi Carpegiani 74. O Bosco trabalha muito pelo esporte, né? Um cara que se dedicou muito também no projeto da Copa do Mundo aqui em Porto Alegre, né? Sempre apostou e acreditou que daria certo. Ele era o secretário da Copa, né? Exatamente. E é um cara que... a gente vê que todo esse material que ele tem, e é 1/3 do que ele já ganhou, né? Ele tem uma série de outros objetos, né? É a prova do carinho que as pessoas têm por ele, né? Então, realmente é muito bacana. A gente vê que o Bosco mantém isso vivo aí, porque são épocas diferentes, né? E épocas que mostram, inclusive, o contexto de cada ano, de cada situação, não só do país, mas do esporte, né? Aliás, ele estava me contando... Foi longo, eu passei a tarde lá conversando com ele, tomando um cafezinho, e aí ele contando dessa camisa do Vicente, que era do Santos, que ele foi entregar para o Pelé autografar. E aí o Pelé olhou e disse, poxa, como é que tu conseguiu essa camisa? Ela realmente foi minha, essa camisa foi minha. Aí ele explicou que era o Vicente que tinha entregue e tal, mas era a camisa 10 do Pelé. Sim, ele se reuniu com o Pelé, já um longo tempo depois, né? E aí o Pelé autografou a camisa, bacana isso, bem legal. E esse período da Copa do Mundo, ele escreveu um livro, inclusive, sobre isso, sobre as reuniões internas. Isso. Era só o pessoal da FIFA, as autoridades locais, e ele, como era o secretário da Copa, participava disso. Ele até contou um caso nesse livro do elevador no Beira-Rio. O elevador trancou e o Pelé ficou trancado dentro do elevador com o Giovanni Luigi e outros dirigentes. E aí disse que o Pelé disse o seguinte, olha, eu espero que a obra do Beira-Rio comece pelo elevador. Porque aqui ele já ficou trancado. É legal. Uma história riquíssima aí do João Bosco Vaz. Bom, vamos seguir com o nosso Donos da Bola. E você que está participando, manda o seu vídeo no WhatsApp. Roda um aí. Aos donos da bola, um abraço do tamanho do Rio Grande. E eu, como colorado, gostaria de dizer a vocês a imparcialidade desse programa. Fazem de vocês, então, o melhor programa do sul do país. Obrigado, donos da bola. Estamos juntos em 2018. Valeu, um abração, abraço. Você não precisava ter pedido isso aí, Daniel. O que é? Constrangido e tal. Não. Eu quero mandar um abraço para ele. Sim. Muito obrigado. Esse é o carinho, né? Que é o que nos move na realização como do programa. Importante, como é importante a tua participação, aquilo que tu diz. Então, por favor, Ribeiro, por que né, tu está sendo debochado, Ribeiro? Eu debochar jamais. Eu deveria ter movido o mundo e trazido aquele disco. Mas para quem quiser participar, pode mandar o seu recado no WhatsApp através do 992 24 12 20, prefixo 51, para quem está fora da região metropolitana, 992 24 12 20. Aliás, o Rospite está por aqui também, e a gente tem o nosso dever, a nossa profissão, comentar, esquecer um pouco do olhar do torcedor, que obviamente já torcemos por clubes de futebol, mas analisar friamente como profissionais. Esse é o trabalho do Rospite, por exemplo, que passou por muito tempo gerindo a base do Corinthians e tem esse olhar, já conhece as categorias de base. Você acompanhou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes agora, Rospite? Tem algum jogador que a gente pode destacar? Que o título foi do Inter, né? Eu acompanhei, né? Obviamente eram muitos jogos e 3 locais diferentes e não deu para ver todas as partidas, né? Mas ali, esse torneio, ele está acabando, as equipes estão utilizando mais como um preparatório para a Copa São Paulo. Sim, que vem agora. Então, acaba que, muitas vezes, as equipes que privilegiam os jogadores mais velhos, nesse momento, têm uma vantagem no torneio.
até porque a Copa São Paulo é uma idade agora inferior. Sub-18. Né? Inferior e principalmente aqui, a dupla Grenal, eu sei que priorizou realmente os meninos que vão para a Copinha, né? O próprio Corinthians fez o mesmo procedimento, o São Paulo já tinha uns jogadores um pouco mais velhos e foi uma final muito emocionante, aliás, né? Um belo jogo e com um treinador gaúcho na final, né? O André Jardini, que já está fazendo um belo trabalho lá no São Paulo há mais de 4 anos. Conquistou Libertadores, eu acho que é o tricampeonato dele na categoria. E realmente foi um torneio bom de acompanhar, né? Mas eu acho que as equipes realmente priorizaram essa preparação para a Copinha aí, que promete um pouco mais. O que me preocupa realmente, na verdade preocupar não é o termo exato, assim, o que me interessa e me faz pensar a respeito do futuro do futebol, Speed, é como a base, né, está sendo construída. Isso é verdade. Eu sou aqui, eu sei que muitos poucos comungam da minha tese, de que o futebol brasileiro perdeu completamente a sua identidade, né? Nós tentamos hoje imitar o futebol europeu. E, obviamente, o europeu vai jogar melhor o futebol europeu do que o brasileiro, porque é da característica deles. Assim como por muitos e muitos anos, né, o futebol brasileiro foi referenciado, né, por ser o seu estilo, o futebol brasileiro, um futebol autêntico, de personalidade, do drible, da jogada surpresa, e que foi se perdendo, né, pela evolução tática, pelo dito futebol moderno. A minha pergunta para ti é o seguinte: na base, nós estamos ensinando os garotos a jogar o futebol europeu ou ainda há resquícios de futebol brasileiro? Não, é muito pertinente essa tua colocação, tá? Porque são dois aspectos que devem ser levados em consideração no trabalho de base. O primeiro é esse papel da formação, né? Onde a gente, obviamente, pela produção científica que se tem hoje em termos de treinamento, né? E o Brasil ainda corre um pouco atrás nesse sentido, a nossa tendência, sim, é buscar elementos e buscar ferramentas na Europa, digamos, né? O que se escreve muito em Portugal, na Alemanha, enfim, em outros países. No entanto, eu vejo o grande problema, Ribeiro, que hoje a nossa carência de atletas com mais qualidade no profissionalismo, além do êxodo prematuro, é exatamente essa dificuldade na transição. Porque ocorre que um atleta fica dentro de um clube 6, 7, 8 anos, e o clube investe, porque hoje não é barato manter um menino dentro das categorias de base, e dentro do processo de transição ele não vai ser aproveitado, ele vai embora. Isso para o clube é muito ruim. Acaba que de um grupo aí de 30 atletas, digamos, 2 ou 3 vão ter um aproveitamento efetivo na equipe principal. Então, essa transição ela tem que ser otimizada. De que forma? Confirmando essa competição sub-23, isso é fundamental para o crescimento do futebol brasileiro, para que a gente não perca prematuramente esses jovens. Porque o que ficou claro também, porque o futebol ele não é muito diferente, Ribeiro. O futebol ele é jogado com 11 para cada lado, a mesma bola e as mesmas dificuldades de atacar e de defender. Só que o enfrentamento dos jogadores na Europa é outro. E isso ficou claro para nós agora na final do Grêmio contra o Real Madrid. Porque nós temos o Grêmio, que é a nossa referência aqui, como um dos melhores times da América hoje, e teve uma dificuldade enorme. A distância é muito grande. Muito grande, mas o que? O enfrentamento. Então, ou nós melhoramos também o nosso nível de enfrentamento aqui no Brasil, das equipes da Série A se enfrentarem 2, 3 vezes, na base também. Porque senão são torneios, o campeonato, a Taça BH, são 10, 15 dias, você joga 4 jogos, não classificou, vai embora. Então você não tem a possibilidade do enfrentamento mais qualificado e também não tem a condição de manter um atleta depois dos 22, 23 anos. Mas tem uma outra coisa, Rospit, que mudou, acho que mudou, e demais. Porque uma coisa, tem uma tese de que se você se acostuma a ganhar quando jovem, as chances de você se tornar um vencedor é maior.
Só que tem uma coisa, é 8 ou 80. Então eu acho que as categorias de base hoje no nosso país priorizaram a competição. E quando você prioriza a competição, você acaba tendo uma agenda de treinos quase como no profissional. Então você compete, descansa, treina, compete. Você esquece que tem que ter tempo para fundamentos. E aí você se surpreende, eu não, porque eu sei dessa realidade, com garotos que têm um potencial muito grande, mas que sobem para o profissional com uma perna só. Não sabem cabecear. Cabeceio de olho fechado ainda, tu vê, né? É o tempo da porca, meu Deus do céu, sabe? Quer dizer, tem medo do impacto da bola. Então, coisas meio básicas que foram se perdendo pela competição. E aí vem o treinador. Se o treinador que deveria se preocupar em formar, se ele compete e perde, ele é demitido. É verdade. Então, não se avalia se ele está formando bem ou mal. Se avalia se ele perdeu ou ganhou. Então, isso, na minha opinião, tem que mudar urgentemente. Num processo que vai terminar lá no profissional. E de nada adianta o time ser campeão da copinha, do aspirante, se não revelar nenhum jogador profissional, né? Aí perde o sentido. Tem um WhatsApp pro Rospid, vamos rodar agora, 992 24 12 20. E aí, galera, boa tarde. Queria aí mandar um abraço pro nosso amigo Rospid, né? Um grande professor. Trabalhei com ele no Grêmio, na base, né? Ele era colega do meu pai, do Bugre. Né? Meu nome é Júnior, queria mandar um abraço para ele e fazer uma pergunta. O que ele acha desses jogadores que vêm surgindo da base aí, do Grêmio, né? E como eles podem ser utilizados pelo Renato nesse primeiro semestre, que acumula aí Gauchão, Recopa e a primeira fase da Libertadores, né? Feito, abraço, Rospid. Feliz Natal, atrasado e feliz Ano Novo. Um abraço pro pai dele também, pro Bugre. Pô, Luiz Paulo Peixoto, o Bugre. Entramos em 93 no Grêmio. O Bugre saiu agora esse ano. Até pouco tempo estava trabalhando na equipe de transição com o Felipe Endres. E eu acho que o aproveitamento dos jogadores vai ser importante nesse início, né? O Grêmio vai priorizar a competição sul-americana, com certeza. Já existe uma equipe de transição definida. Eu não sei como é que está ainda a formação da comissão técnica, mas ali os meninos ainda são novos, ainda os que eu vejo mais promissores ali, né? O volante da seleção ali, que é o Bobsin, né? Vitor Bobsin. Que é um jogador interessante, mas ainda eu acho muito prematuro. Talvez essa equipe de transição nos primeiros jogos do Gauchão, que também tem que se cuidar, porque o Gauchão é muito traiçoeiro esse ano. É traiçoeiro. Não, são 11 jogos e tudo pode acontecer, então também não dá para desprezar. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente já volta com mais Marcelo Rospid, debatendo as coisas da dupla Grenal, principalmente com o olhar voltado para as categorias de base. Já voltamos. De volta com mais donos da bola aqui na tela da Band, mas deixa eu acionar o Matheus Trindade, porque a pauta é a seguinte: Guto Ferreira coloca o Inter na justiça, Matheus. Pois é, Felipe, vai cobrar um valor de 5 milhões de reais, referente a 1 milhão de reais pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O staff do jogador alega que com 64 pontos, quando ele deixou o comando do Inter, já era uma pontuação necessária para subir para a Série A do Brasileirão, e daí 4 milhões de reais referente a salários em 2018, porque estava em contrato com um acesso à Série A, já renovaria automaticamente. Então ele cobra na justiça os 12 salários, mais o 13º, 4 milhões, mais 1 milhão pelo acesso, 5 milhões de reais. É isso que cobrará na justiça o ex-técnico do Internacional, Guto Ferreira, que deixou o Inter na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, ainda faltando 3 rodadas para o término da competição. Bateu isso aqui na época que ele foi demitido, né? E a minha percepção foi essa, a minha leitura, de que o Inter demitiu o Guto Ferreira antes de acabar a Série B, porque existia a cláusula de que se ele subisse, teria que se renovar automaticamente. O Internacional estava preocupado com esse ano, entendia que pelo que o Guto Ferreira tinha demonstrado,
esse ano não seria o nome ideal para ser o técnico do Inter e acabou optando. Tem todo o direito de pensar assim. O problema é que existiu um acerto, né? Mas e demitiu antes, 64 pontos era ponto de time que subia, até era, mas ali então, o Internacional ainda não tinha garantido o acesso. Mas aí que tá, eu sou leigo em termos de justiça, eu não sei opinar, não sei se dizer. Não, eu também sou leigo, Ribeiro, é uma questão meio óbvia. O Internacional precisava empatar um jogo para subir. Não, eu quero saber se o Internacional precisava empatar um jogo para subir, ele não tinha... Não, mas isso aí tá, mas tem com que ver o produto 64 final. o Inter subia. É aí que tá, tu tem que ver se quando ele deixou o time, com os pontos que o time teve, subia ou não subia? Subia. Então tá eu sinceramente... Tá cumprindo a missão. Isso aí na Justiça trabalha uma parpata. Isso me pareceu uma falta de convicção também da direção, né? Se subir, vai continuar. Se não subir, não vai continuar. Óbvio que se não sobe, não tem por que continuar. Ele sabe muito agora, bem o que mudaria fazer? Deixa eu só concluir, sem uma interrupção, Ribeiro. Te agradeceria muito, porque na minha carta escrita pelo Papai Noel, uma das coisas que eu pedi foi tentar completar uma frase no programa sem nenhuma interrupção tua. Não é porque eu não comprei o disco que tu vai me cortar toda hora. Tá. Ainda resquícios do disco que eu não achei num lugar que não tinha loja de disco, mas tudo bem. Incrível. O Guto Ferreira é uma convicção de que não daria certo, Ribeiro. Só que, convenhamos, né? Tu vai definir agora o contrato por isso e daqui a pouco tu fica envolvido numa situação que vai te atrapalhar, pelo amor de Deus. E por outro lado, a efetivação do Odair Hellmann no cargo como técnico agora para 2018 é um pouco parecido com o que fez o Corinthians no Carille. Eu estou esperando que o Inter também vá agir da mesma forma que o Corinthians agiu com o Carille. Deu Só tempo. Os resultados vão dizer isso. Pois é. A gente sabe como é que as coisas funcionam no Brasil. Eu penso assim, pontualmente em relação à questão da demissão de treinadores, eu acho que o clube tem todo o direito, né? Mas ele que cumpra, então, o que foi combinado e o contrato. É isso a única reserva que se faz. E a aposta no Odair, penso que para uma renovação de mercado, eu torço realmente que dê certo. Mas eu acho que passa por isso também, pelos resultados do início do ano, porque realmente a pressão é muito grande. Aliás, ontem saiu um ranking no UOL, a gente até repercutiu na Rádio Bandeirantes. Ranking. Os jogadores, alguns jogadores do Brasil, né, dos clubes brasileiros, e treinadores votaram no melhor jogador, pior jogador, melhor treinador. E os 3 primeiros treinadores, trabalhou com os 3, Tite, Carille e Mano, nesta ordem. Os 3 primeiros, os 3 no Corinthians. E pessoas... Engraçado, né? Não teve nenhuma torcedora votando nisso aí, né? Incrível. Não, mas eu acho que são, principalmente o Tite e o Mano, são 2 treinadores que já são confirmados, né? E o Carille, pelo trabalho que fez esse ano, ele tem que ter um mérito, porque realmente pegou uma equipe totalmente desacreditada, ele mesmo como treinador sem crédito com a imprensa de um modo geral, e acabou conquistando 2 títulos importantes. Eu acho esse processo muito interessante, para não ficar em cima dos mesmos. Aí surge o Carille, né? Surge o Jair Ventura, Zé Ricardo. O Zé Ricardo, enfim, são profissionais que estão aparecendo Valentim aí. no Palmeiras. Então, você tem a possibilidade, de repente, na Argentina é muito comum, né? O cara encerra a carreira como atleta, ele imediatamente está tendo oportunidade, até a primeira oportunidade como treinador num clube grande. O dirigente lá não tem essa, diz, não vou botar porque não tem experiência. Não, ele vai lá, arrisca e na maioria das vezes dá certo. Mas na Argentina aconteceu uma coisa interessante agora, né? A aposta do Independiente num treinador de hóquei. É verdade. Né? E já conseguiu um título, o que traz também um pouco da seguinte questão. Nós temos que apostar nas ideias, não somente na questão das experiências. É verdade. Estou contigo nessa, Rospede. Vamos com mais um recado aqui no nosso WhatsApp. 992-24-1220. Roda! Bola, beleza? Meu nome é Richard, sou colorado e gostaria de fazer uma pergunta aí para a bancada. O Inter, para esse ano de 2018, tem alguma chance de ser campeão de alguma competição que venha a disputar? Um abração, tô ligadinho em vocês. Valeu, gostei do boné, o boné da seleção francesa ali. Gauchão, né? O Inter vai disputar o gauchão. O resto, eu acho que o torcedor não tem que criar expectativa. Eu acho que pode, né, Ribeiro? Pode ser campeão brasileiro, pode ser campeão da Copa do Brasil, será uma mas surpresa. Não se cria expectativa e nem cobrança em cima disso, Daniel. Aí é muito achismo, né? Eu não vou entrar nessa do achismo. Eu acho que o torcedor do Inter ele vai ter que entender que o processo ele vai ser demorado. Vai ser demorado o processo. E outro ponto, o Inter tem que se desvincular um pouco do que está acontecendo com o Grêmio. É difícil, Claro.
Mas não pode entrar nessa, que o Grêmio daqui a pouco ganhe outro título esse ano e comece a contratar por contratar e não conseguir montar um time e se endividar ainda mais. Tu acredita em Papai Noel ainda? Isso aí é muito legal. Eu tô aqui... é bonito, cara. Eu tô aqui só para dizer aquilo que eu penso. Não tô dizendo que é o que vai acontecer. É muita pretensão eu chegar aqui e ensinar futebol para treinador e dirigente. Eu não sou assim. Só que é simplesmente que uma cultura de 500 anos, não sei quantos anos, pô, mas o Ribeiro seja esquecida porque tu quer. Não é a questão de esquecer, Ribeiro. Tu quer, então, a torcedor do Inter não ligue pro Grêmio. O torcedor do Grêmio não liga pro Inter. Só isso. Eu tenho certeza que tu vai ser atendido, é óbvio que isso vai acontecer. Quantos anos o Grêmio ficou sem ganhar, vendo o Internacional ganhar e contratando por contratar e não conseguindo disputar nada? Bom, eu só quero te dizer que nós moramos... E a situação financeira do clube ainda se agravava. Mas parece que não conhece a terra de Asterix e Obelix, cara. Mas eu acho que... Vocês lembram como é que foi o primeiro ano do Grêmio, quando subiu da Série B? 2006, sim. Foi uma surpresa, acabou em terceiro. E foi uma festa no Rio Grande do Sul, porque aí, não tinha time para acabar em terceiro. 2 anos depois foi para campeão gaúcho. Campeão gaúcho, exatamente. E aí foi campeão da Libertadores, foi disputar uma Libertadores da América 2007. Contra o Boca 2 anos depois. E não se criou a expectativa de que iria chegar numa final. Então, quando chegou, foi uma surpresa, inclusive para os dirigentes, para os torcedores. O Rospir estava lá dentro e venceu isso daí. A final do Gauchão de 2006 foi dificílima, né? Foi aquela época que o Inter tinha o Abel, os diamantes e tal, e o Grêmio naquela fase de reconstrução, mas foi determinante também, tanto para a ascensão do Inter na Libertadores e Mundial, quanto para a sequência do Grêmio no Brasileiro e ano seguinte Libertadores. O Abel acabou revendo algumas ideias e o Mano Menezes ganhou uma sequência de trabalho. Matheus Trindade, tem interatividade aí também no Twitter? Tem sim, pessoal está participando aqui. Felipe, o John diz aqui em relação ao Guto Ferreira. Não foi ele quem subiu o Inter, não estava classificado matematicamente. Então não teria renovação, muito menos salários de em 2018. Além de horrível como técnico, ele não tem nenhuma noção, diz o John. O Ian Oliveira diz que não pagaram o Guto, que sacanagem. O Vlad Fernandes, quanto aos 5 milhões, ele diz que acha pouco. KKKKK, ele colocou aqui. O Fernando Cantalice diz aqui, ainda bem que foi feita a reforma trabalhista. Isso é bom para os trouxas que adoram o discurso carecria do clube, ok. Ainda bem que ele não pisa nunca mais no Beira-Rio, diz o Fernando, a participação da galera aqui no Twitter, Felipe. Deixar claro que o Inter não tem uma dívida com o Guto. O Inter não deixou de pagar alguma coisa para o Guto. O Guto é que entrou na justiça cobrando porque pensa que tem o direito de receber a premiação de subir do Internacional e principalmente os salários do ano que vem, para que existe uma cláusula de renovação automática. A justiça Só acho que não dá para misturar as coisas, né? De repente o Inter poderia ter jogado mais, até poderia, mas será que tinha time para jogar aquilo que nós também cobrávamos? E o Guto é bom profissional, tá? Não é porque está acontecendo isso que mudou o conceito, graças a Deus completei. Vai, Ribeiro. Quem subiu o Inter foi o Guto Ferreira. Ponto. Deu? Deu. Ponto vírgula, então, porque nós voltamos depois do intervalo comercial. Vamos usar também. Estamos de volta com os donos da bola e um dos momentos mais esperados do programa, na marca do pênalti. E quem será que está na marca do pênalti? Esse é um momento muito aguardado, né? Porque o cara fica confrontado, uma pergunta para ele, Ribeiro Neto está na marca do pênalti. Wagner Santos de Viamão quer saber se o Inter, com o time que tem e com as contratações que está fazendo, tem uma equipe para disputar o Brasileiro ou vai cair novamente para a Série B, Ribeiro? Bom, é uma pergunta que mereceria uma resposta complexa. Né? Por quê? Primeiro porque a gente não tem ainda uma base de como o Inter vai jogar. Ontem o Odair Helma deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, ele fez um politicamente correto, coisa e tal, falou de várias coisas, mas o seu conceito de jogo eu não consegui perceber. Mas de qualquer maneira, pelo que eu estou vendo, o Inter vai fazer um time cauteloso para não correr riscos. Eu acho que o Internacional não é 8 nem 80. O Inter vai ter uma fase 40, ou seja, metade. Nem vai ganhar, porque não vai ter time para isso, mas acredito que vai fazer um time suficiente para não correr riscos de cair novamente. Obrigado, Ribeiro Neto. Muito obrigado pela sua participação. Vamos lá, Matheus Trindade. Olha só, a gente sabe, né, Felipe, que o Cruzeiro quer o Edilson, uma das prioridades da equipe mineira. Então, a oferta que pode ser feita ao Grêmio é envolver jogadores na negociação, porque a multa rescisória do Edilson é de 40 milhões de reais. E 4 nomes são citados aí nos bastidores: Alisson, Elber, Rafael Marques e Sassá.
Desses 4 nomes, o único que agradaria a direção do Grêmio seria Rafael Marques. Então, ainda tem que negociar com o Tricolor essa possibilidade de transferência do Edilson, proposta ainda não aconteceu. Acho que o primeiro passo é entender o que o Edilson quer. Se ele de fato quer ir, cumprir esse contrato, é bom para ele, né? Eu já entendi que ele quer ir, tá? E eu não condeno. Daqui a pouco, um contrato longo, já está com uma idade, né? Enfim, e tudo bem, se quer ir, vai. Eu não me preocupo com isso. Dos jogadores oferecidos, eu tenho uma dúvida, porque eu não entendi por que o Alisson está nessa lista. Porque se fosse assim, numa normalidade, em primeiro lugar, ele não estaria nessa lista. Sequência de lesões. Porque ele é um jogador que eu já vi jogar várias vezes. Tu pegaria o Alisson, então? Mas é sequência de lesões. E aí, Daniel? Esse jogador, eu estou com o Ribeiro, se pudesse incluir o Alisson, acho que seria interessante. O problema é que esse jogador se machuca muito. Um dos motivos que o Grêmio não optou pela não permanência do Lucas Barrios era a presença frequente dele no departamento médico. Mas é um jogador interessante. Sem dúvida. Um grande jogador. Escolheria alguém? Rafael Marques agrada a direção do Grêmio. Mas eu acho que o Alisson é um jogador mais versátil e com mais projeção, né? E tem o drible que o Ribeiro Neto tanto pede. É isso aí. Rospide, obrigado por ter aceitado nosso convite. Obrigado, Valeu. É um prazer. Donos da Bola vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário. E quem chega agora? Ela, Regina Lima, com Band de Mulher. Beijão, Feliz Natal atrasado, Regina. Agora atrasado, né? Pra ti também, Filipinho.